Sou grato mais uma vez porque o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, nos concede mais uma vez estarmos aqui. Eu quero pedir para os amados e queridos irmãos que já estão com os vossos exemplares bíblicos sobre as mãos, abra nossas Bíblias no 18º livro da Bíblia Sagrada, ou que compõe essa biblioteca, no Velho Testamento, o livro poético, o livro de Jó, e o capítulo é de número 1. Enquanto vocês forem os vossos livros bíblicos, eu quero agradecer à igreja de um todo pelas vossas orações em favor da minha esposa, pois graças a Deus ela já teve bebê e está todas duas bem, para a glória de Jesus. Quero dizer para vocês que a minha nona, ou o meu filho, isso para mim é prazeroso, porque eu creio na palavra, não creio só em falar, eu creio em prática. Desculpe o meu desabafo, mas quando fala para as mulheres presentes hoje, elas dizem: o sangue de Jesus tem poder. Outra de Deus me livre. E a Bíblia diz: não pode falar o nome de Deus, irmão. Se você soubesse que era uma honraria, a pobre, ele permita dizer no nosso linguajar nordestino, a pobre da Ana chorou muito para ter esse nome. Então eu acho maravilhoso, e maravilhoso ainda mais pelas nossas vidas que oraram em favor da minha esposa. E Deus fez isso. E Deus faz mais do que isso. Amém, irmãos? 8º livro da Bíblia, ou 18º livro falando, o livro poético, o livro de Jó, no capítulo 1, você agora vai nos últimos versos, começando do antepenúltimo verso, de número 20, se não estou equivocado, é 20, 21 e 22. E parece que houve alguma semelhança já. Eu gosto muito de negócio de futebol, mas já quase uns 45 segundos tempo. E Deus me deu. E Deus me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Versos de número 20, 21 e 22. Passamos a ler, todos encontraram, todos estão com os vossos exemplares bíblicos na mão. Os que não estão, ouçam, porque eu creio também ver pelo outro. Verso 20 na minha tradução diz assim na minha Bíblia: e então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, R-O-U. Versos de número 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versos de número 22 e último. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu, ou nem culpou a Deus falta alguma. Bondoso Deus, quero lhe agradecer, Senhor, lhe agradecer e magnificar o teu santo nome, ó Deus, porque mais uma noite o Senhor nos concede este privilégio e benefício, Senhor. É um beneplácito, ó Pai, que poucos têm. Porque, Senhor, porque os que estão aqui, Senhor, uma terra que regia em trevas, Senhor, brilhou a luz. Deus poderoso, amado e justo, porque, Senhor, nós não podíamos estar aqui se o Senhor não nos aceitasse, se o Senhor não nos chamasse, Senhor. Graças damos ao teu nome, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, podeis sentar. Amado e queridos irmãos, eu quero também agradecer e justificar alguns, porque eu não estava vindo, porque eu estava de licença espiritual perante o pastor. Porque como se aproximou os alguns dias, a outra diria que era para o dia 10, e até então foi.
A Axla vem primeiro. Quando ela tiver uma certa idade, eu converso com ela. Quando ela estiver aqui no culto, eu disse ela que começa primeiro. Mas glória a Jesus também, a Axla. Deus, você lembra o que nós pedimos um dia desse aqui? Que orasse para que o negócio fosse ligeiro e bom. O que foi? Para o primeiro filho, você não tem que colocar em 1 hora da madrugada. Eu acho que ela saiu daqui, não sei se foi no domingo, né? No domingo e de 10 parece que dia. 10, 8. E a Lália saiu de 5, eu acho que eu deu 7h30, ela já estava de graça de janeiro. Isso é tudo por causa de oração. Não porque ela é ligeira, não. Tudo é por causa de oração. O que nós lemos no verso de número 22, 21 e 23, 21 e 22 foi uma oração. Mas eu quero agradecer mais uma vez. Amado e queridos irmãos, a Bíblia diz: e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Eu gostaria de ver na sua Bíblia aí, o que diz o verso 22. Ah, sim, eu queria ver na sua Bíblia. Mas se nós pegarmos uma tradução da Bíblia digital, na VIV ela diz que Jó não culpou Deus. Foi em algumas traduções, não sei se é a mais nova. Mas o interessante de tudo, irmãos, porque tudo tem um motivo. Algumas coisas que nós falamos, que nós pensamos, se Gabriel, o profeta Gabriel, o jovem, se ele está noivo para ir casar-se, teve um início disso. Quem sabe ele pegou o ônibus para ir para a faculdade, e quando olhou e adentrou, permita eu dizer como os antigos, talvez ele quando viu a menina, mas tem um motivo. Então esse motivo para a Bíblia já, ou o escritor, no livro de Jó, no capítulo de número 1, verso de número 22, para ele parar isso, segundo os historiadores, que foi de Moisés, os historiadores foi Moisés que escreveu, para ele falar isso, que Jó não pecou, nem atribuiu, nem culpou Deus por falta alguma, ou seja, Deus faltou para lhe ajudar, temos um motivo. E por que ele falou isso? No capítulo número 1, versos, ele no primeiro disse: e havia um homem na terra de Uz. Capítulo 1 de Jó, versos 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era. Então, para nós vermos no verso de número 22, ou do 20 até o 22, tem alguns cenários na vida de Jó. O início do cenário, amado e queridos irmãos, é contando uma trajetória sobre este homem, é contando as grandezas, a glória, os benefícios que Deus tinha dado a ele. E vai dizer que também nasceu-lhes 7 filhos e 3 filhas. Aí caminhando mais, amado e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem rico do Oriente, né? A Bíblia diz que ele começa agora, o narrador ou o escritor começa a dizer: e havia gados, e tinha gados, e tinha, se eu não estou equivocado, 7.000 ovelhas, e tinha, se eu não estou equivocado, 3.000 camelos, 50 jumentas. Segundo historiadores, diz que tinha quantos? 50 jumentas, não, acho que é 500 jumentas e 500 juntas de boi. Segundo os historiadores, era casal, par de boi, e dá equivalente a 1.000 boi. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que Jó era um dos maiores latricínios, que vendia leite, vamos dizer assim, e a pecuária, que tinha muitos animais. E
com certeza ele tinha muitas plantações, porque a Bíblia também vai dizer que tinha muitíssimas pessoas que trabalhavam para Jó. Isso. Em alguns Google se você entrar no Google e dar um Google lá, com alguns dicionários, vai dizer que é muita, é o plural, muitíssimo, muita gente. Esse cenário, se nós começarmos a observar, dizer, eu queria estar nesse primeiro cenário da vida de Jó. Mas quando nós partimos a partir do verso número 7, amado e queridos irmãos, começa agora. Eu diria que o inimigo com inveja, porque ele disse, Jó tem muito gado, o Senhor aumenta o gado de Jó. Mas, amado e queridos irmãos, as coisas eram tão boas que até os filhos de Jó faziam festa. Interessantíssimo. Até os filhos de Jó faziam festa. A Bíblia diz que os 7 homens chamavam as 3 irmãs, faziam as festas. E era cada um dia. Não quero entrar aqui no assunto que Jó sacrificava, porque segundo a tradução da VIV, a Bíblia diz que Jó trazia seus filhos e sacrificava com eles, pelos erros, talvez. A Bíblia diz que eles praticavam. Você vai ver na linhagem, vai dizer talvez. Mas não é isso aí, amados e queridos irmãos. E eu já quero abrir aqui um parênteses para falar sobre a mulher de Jó. A mulher de Jó era crente mais do que eu. Aí você disse, irmão, você vai encontrar no verso de número 9 do capítulo 2, é a hora que ela vai se manifestar. Pode olhar isso. Por isso que eu abri esse parêntese, para falar que a mulher de Jó era mais crente do que nós presentes. Desculpe, me perdoe, irmão, vou dizer isso com vocês e comigo. Por que eu estou dizendo isso? Se doer o seu pé, você tomar um remédio e não passar durante meio dia, você já fica aflito. Eu já fico aflito. Às vezes, só por causa que nós estamos um pouco mancando, quando nós convidamos o irmão para ir nas nossas casas, se ele não vai, a gente já fica um pouco aflito. Fica triste. Segundo o que nos diz os pregadores, já fica bicudo. Eu não entendo isso. Deixa eu falar. Amado e queridos irmãos, e começa agora a trajetória. Um homem rico, e alguns dizem que ele lavava os seus pés no leite. Isso é o primeiro cenário. Quem gostaria desse primeiro cenário na sua vida? Seja sincero, irmão. Eu queria esse primeiro cenário na minha vida. Se vocês não quiserem, pode orar a Deus para vir para a minha vida. Amado e queridos irmãos, agora a Bíblia diz que juntou-se os filhos de Deus. Alguns idealistas ou sensacionalistas dizem que eram anjos, mas eu lhe digo, não era anjo, porque Jó estava vivendo. Jó não era. Jó é servo. Se fosse nos nossos tempos, eu diria que nós somos mais importantes do que os anjos, porque a Bíblia diz, se eu estou equivocado, Pedro disse que nós pregamos o Evangelho e os anjos anelam. Eles sentem. Por quê? Porque você foi criado, você foi feito, você foi pegado, você foi amassado, você foi dado o direito do livre-arbítrio, não é livre agência. Tenha cuidado com esse negócio de YouTube, negócio de livre agência. Livre-arbítrio. Deu livre-arbítrio agora a você, para você decidir. E Jó decidiu aqui. E a Bíblia diz que começa agora Jó, e agora Deus faz aquele ajuntamento, como de costume de sempre, como nós estamos aqui. A Bíblia diz que se juntava os filhos de Deus e veio também. Quem foi que veio também para essa reunião? Você viu na sua Bíblia aí quem foi que veio? Mas eu quero já abrir outro parênteses aqui para dizer: Satanás chegou, mas Satanás só tirou as coisas de Jó porque Deus o... Eu já digo nesta noite o que está acontecendo em sua vida. Se for de problema, Deus está consentindo. Por quê? Porque agora vamos ver agora uma prerrogativa positiva a favor de Jó. Por isso que ele veio para a reunião e por isso que ele começou agora a acusar Jó. E agora permita eu dizer que algumas lutas, alguns atributos contrários, é porque você teve algum testemunho de Deus perante lá nos céus. O homem pode não ver nosso testemunho, mas Deus está vendo, o inimigo está vendo. Mas se você está sendo provado desse jeito, porque a Bíblia nos mostra que a grande provação de Jó era porque Deus deu o testemunho de Jó e começou a mostrar ao inimigo e disse: tu viste Jó, meu servo. Uma das primeiras coisas boas, já começa o caminhão ficando bom, o servo.
meu servo, homem justo, reto, temente a Deus. Permita eu dizer que Deus disse, temente a mim, porque o escritor tinha que botar a Deus, porque senão ia parecer que o escritor queria a glória para ele, e que se desvia do mal. E por que veio esse mal sobre ele, se ele se desvia do mal? Interessante, não é isso? Mas, amado e queridos irmãos, já começa agora o inimigo. A Bíblia diz que o inimigo o incitou. Parafraseando, estava dizendo, você vai ter que ajudar ele, você vai ter que fazer alguma coisa errada com ele. E a Bíblia diz, amado e queridos irmãos, que ele diz assim, tudo isso que tu está dizendo é de graça. Na sua Bíblia está dizendo de balde, mas o significado original é de graça. Que Jó te adora, pois tu o cercaste, todas as obras da mão dele tu abençoaste. Eu começo agora já a receber da parte de Deus que todas as obras que eu fizer, eu começo a entender que vai ser abençoado. Por quê? Porque o Deus que Jó se via, eu sigo o mesmo Deus. Quem serve o mesmo Deus comigo esta noite? Então eu começo a ver que essas prerrogativas estão sobre minha vida também. Eu começo a entender agora que agora todas as obras na mão de Jó. Quem sabe por quê? Deus testemunhou sobre isso, Jó, porque Deus disse também para Abraão, e aonde tu pôr a planta do teu pé, eu abençoarei. Então eu quero abrir mais uma vez esses parênteses, depois eu fecho, não sei se vai dar tempo. Abrir mais esse parênteses e dizer, entenda você que a sua casa não é amaldiçoada, a sua casa é abençoada, porque é o canto mais que está a planta do seu pé. Além de entrar, ainda fica andando. A gente tem que começar a entender a palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Mas permita eu, na minha ingenuidade, dizer que ele não soube dizer o quanto era, isso eu vou dizer mais. Sabe por que nós somos vencedores? Quem sabe por isso que o apóstolo Paulo diz, porque muito corre no estádio, mas só um é campeão. E como é que eu vou vencer? Você vai vencer, nós vamos vencer, irmão. Não viu isso? Eu disse que não, multidão. E eu espero que nesse vislumbre que João viu, eu esteja nesta multidão, quando ele for entrando lá no céu da glória. Amado e queridos irmãos, agora começa o inverso que ninguém quer para a sua vida. E a Bíblia diz, e ele disse, toca nos bens dele, mas não toque na. Mas, amado e queridos irmãos, mas para você entender o que aconteceu, mas para ele dizer isso, agora começa as coisas. Aí começa agora a chegar um e disse, estava lá os homens arando com os bois e as jumentas, estavam passeando perto deles. Lembra-me o boi, a jumenta, tudo ali. A Bíblia diz que o servo estava lá e veio agora os sabeus, homens semitas. Os sabeus, depois vem os caldeus, ou é os saduceus, não é? Depois vem, acho que é os caldeus também. E acaba que nós chegamos lá. E só restou. E a mulher de Jó também está calada. Preste atenção, olha o texto, que a mulher de Jó também está calada. Aí a Bíblia diz, amado e queridos irmãos, que bem sai. Você já esteve desse jeito na sua vida? A sandália quebra quando você vai comprar outra, não tem mais dinheiro para comprar. A Bíblia diz, quando terminava de dar aquelas novas, não boas, né? Novas. E boas, eu vou dizer que é só o Evangelho, que é as boas novas de salvação. E a Bíblia diz que quando terminava, ele disse, fogo no céu. E quando terminava, ele disse, estava todo mundo reunido na casa do mais velho. E veio e morreu todas. E a mulher de Jó, por isso que eu disse que a mulher de Jó era crente. Porque numa hora dessa, meu irmão, se o seu filho começa a vomitar, você já fica todo doado. Hoje em dia parece que nós temos mais espírito de mulher do que de homem. Parece que nós ficamos mais apreensivos que as mulheres. Quando os filhos da gente começam. E disse, meu bichinho, minha Sara. Minha Sara estava tremendo, eu deixei ela. Eu não presto muito pensar nisso.
disse que eu tenho 9, mas a gente se renova com essa, eu não tenho mais nem pensamento para dizer. Então, irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ainda acredito nisso. Glória a Jesus. Amado, queridos irmãos, e Jó e a mulher calada também. Mas o interessante de tudo, irmãos, agora eu quero lhe dizer, não é Jó foi conseguir, não. Jó não era pobre, Jó era rico. Agora é que eu vou entrar no negócio. Para ficar, ser pobre para ficar rico é bom, mas ser rico para ficar pobre. Você não devia nada e comprou uma casa, um carro fiado, agora está devendo tudo e desempregado. Qual o primeiro pensamento? Você não lembra nem do armário. Você não lembra nem da panela no fogo. Você vai lembrar de quê? Como é que eu vou pagar o carro e a casa? E a Bíblia diz que começou de uma hora para outra. Minha mãe, se tivesse vivido de saúde, ela dizia que começou do dia para a noite. Agora começa a se destruir. Se destruiu o que Deus tinha lhe dado. Aí isso tudo a mulher de Jó, olhando. Aquela mulher crente demais, irmão. Segundo a ciência do historiador, porque quando o homem ele vai bater a mulher, ele entra na vida da mulher. Mas o filho ele sai de dentro da. Por isso que Jó disse, como uma doida. Ele não disse que ela era doida. Tem cuidado de você pregar isso. A Bíblia disse como. Como ela tem duas vias. Pode ser ou pode não ser. Como? Como não é a mesma coisa de ser. Deus disse, farei o homem, nossa imagem e conforme a semelhança. A imagem é, mas conforme a semelhança. Porque se fosse só semelhança, parece. Amados e queridos irmãos, agora começa. E começa agora a vir as coisas mais difíceis da vida do crente. Mas você tem que lembrar de uma coisa: que alguém testemunhou desse homem. Você tem que lembrar de uma coisa: que quando nós levantamos a mão, alguém testemunhou de você. E que testemunho foi esse? Recebeu você no céu e botou seu nome lá. Você diz, irmão, mas possível eu não aguentaria. Por isso que diz o hino que com Jesus e nós é maioria. Jesus com nós é maioria. E sempre a maioria ganha. Amados e queridos irmãos, e agora eu vou lhe dizer agora como acontece a situação. E agora morre os 10 filhos de Jó. Agora Jó perde tudo. E para acabar de acertar com o ditado, tá bem, inimigo, volta de novo. Falar com quem? E no capítulo 2, versículo número 2 do mesmo livro, de Jó diz assim: então o Senhor disse a Satanás, disse meu servo Jó. No início ele disse meu servo Jó, na batalha ele também disse meu servo Jó. Na bonança ele disse, vice meu servo Jó. Na luta também ele disse, vice meu servo Jó. Isso significa, amados e queridos irmãos, que Deus estava no início quando estava bom. E Deus também está na hora da amargura. Deus também está na hora da decepção, meus irmãos. Por quê? Porque nós não vivemos por si próprio. Por isso que o apóstolo Paulo disse, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo vive em você, a batalha parece bondade, meus amados e queridos irmãos. Agora o grande problema é porque muitas das vezes estamos fartos demais. E o proverbista disse que a pessoa, a alma farta, ela pisa em pavo de mel, mas a faminta até o doce fica amargo. Quem sabe você está passando por esse processo porque você precisa entender que Deus está com você em toda e quaisquer circunstância. Deus não só está com você quando você está falando com os trem no avivamento. Deus só está com você quando você pula rodopia, quando você está pregando. Porque parece que Deus só está com nós quando nós estamos pregando.
Você pode estar passando fome e as costelas pegando no corpo e espinhaço. Mas se você pega o microfone, você fica animado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: este aparelho não vai lhe socorrer quando você estiver em casa. Essa oportunidade que você queria ter não vai estar com você em casa na hora da sua dificuldade. Essa sua roupa bonita, essa sua maquiagem, esse seu perfume, a sua casa boa. Mas você tem que lembrar de uma coisa: que o Senhor está com você. O grande segredo desta população e deste presente século é que nós entendemos que Deus só está conosco quando nós estamos com abundância. Parece que nós temos um espírito, amado querido irmão, de fariseu. Fariseu, o Senhor tinha um espírito que, se ele estivesse na prova, não era povo de Deus. Se tivesse um homem por nome de Bartimeu pedindo esmola, Deus não estava olhando para ele. O segredo é que Deus está olhando para você na abundância e está olhando na dificuldade. Mas o problema é que parece que nós só acreditamos em Deus e confiamos quando estamos na dificuldade. Mas às vezes só acreditamos quando estamos na abundância. Mas eu quero lhe dizer para você: você tem que crer no Senhor Jesus na dificuldade, na abundância, no período que ainda virá a luta, porque o Senhor está em todas as coisas, está no início, está no meio, está no fim. Por isso que ele disse: eu sou o princípio e o fim. Aí no verso 14 veio o mensageiro a Jó. E veio o mensageiro e disse: Jó. E disse que os bois ladravam e as jumentas passeavam junto a eles. Mas por isso aí, amados e queridos irmãos, por isso aí Jó não estava preocupado. Jó estava preocupado mais com o espiritual. Eu fosse você, eu me preocuparia mais com as nossas almas. Eu falei: por que, irmão? Porque ele sacrificava pelos filhos. Então isso é um dos sinais que ele se preocupava com a vida espiritual. Você está se preocupando com a sua vida espiritual? Você está preocupado com a sua vida espiritual como, irmãos? Orando, amando. E a maior preocupação da vida espiritual de um crente é o amor. Ah, irmão, eu amo, mas eu tenho que fazer cara feia. Então eu não amo, meu filho. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo entende e depois tudo supera. Aí é o segredo. O amor, irmãos, quando você ama, tudo vai bem. Quando você acredita, até o filho da sunamita morta, ela diz que vai bem. Até o filho morto, porque ela não tinha. Foi só uma profecia do profeta por o nome de Eliseu. Ou é de Elias, irmão? É Elias ou Eliseu? Glória a Jesus. Agora, quando passa todo esse vendaval, aí o capítulo número 2, verso número 2 diz: então disse Satanás, disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Me respondeu Satanás ao Senhor e disse: de quê? De rodear a terra e passear por ela. Mas a Bíblia diz que Jó fazia o quê? Orava ao Senhor e fazia contínuo sacrifício pelos seus filhos. Aí onde está a diferença de quem Deus chama de servo? Ele ora, ele confia, ele prospera, ele entende que vem um dia mau, mas ele entende que no dia bom e no dia mau o Senhor está com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quer ver crente desanimado, o papel da luz atrás, ele não tem dinheiro para pagar. Aí eu me pergunto: quer saber por quê? Às vezes não é por isso não que aceita uma vela por causa da internet. Por causa daí, agora tem uns crentes mais tão espiritual, perdoe a minha ironia. Isso é crente natural, tem um Netflix. Mas não tem YouTube, irmão. Não tem a Smart TV? Tem ouvido a Smart TV? Tem o Netflix. Porque lá você assistiu do programa Netflix. Porque já que eu não posso ir no. Irmão, diga isso comigo. Aí eu lhe pergunto: você ora ao menos 2 vezes? Ou eu oro ao menos 2 vezes? Os muçulmanos é 5. Daniel, os judeus é 3. E nós é? Nós é 100?
5, é 5 de 1 Tessalonicenses, versos 17? Eu acho que é. Aí Pedro foi mais arrojado, disse: você tem que ter o Espírito Santo e orando todo o tempo. No Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Por quê? Porque todo mundo prega a escatologia. Todo mundo prega a volta de Cristo. Mas esquece de Hebreus. Sei que a paz e a santificação sem a qual o cristão não. Esse verá, irmãos, é estar com Ele na sua glória. É aquele verá que a Bíblia diz que dá um direito e à esquerda, e Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Esse olhar não é o joelho se curvar. Esse olhar é diferente do joelho se curvar. O joelho se curvar, todos vai se curvar. Irmão, e esses que morreram no ataque de Israel vai se curvar do mesmo jeito. Os que mataram e os que foram mortos. Amados e queridos irmãos, agora a Bíblia diz: e disse o Senhor a Satanás: observastes? Observar aqui é olhar e ter ciência. Ter ciência. O que é a ciência? Que ele perdeu tudo que ele tinha dito. Ele disse que se Deus tirasse, a Bíblia diz: mas assim, cercaste ele de bens. Como é que ele, será que é de graça que ele te adora? Será que é de graça que ele fala? Você é a presunção que nós estamos na bondade do nosso pregatério, fumar com medo? Mas quando estamos na prova, parece que nem para nós mesmos a pregação da palavra do Senhor vale. Parece que nós ficamos ali olhando para Isaías dizendo: quem creu na nossa pregação? Parece que parece Cristo. Parece ou não parece? Porque eu estou sendo assim, tentando ser bem. Eu acho que a frase certa é eclético. Eu estou tentando ser bem eclético, bem calmo. Por quê? Porque nos tempos presentes, irmão, estamos esquecendo. Aí eu digo: por quê? Porque nós só oramos quando é a hora melhor de nós orar por nós. Nós vamos orar a Deus porque eu não acordo de 10 horas, eu vou orar 10 horas. Você não acorda de 10 horas, você tem esse privilégio, ora de 4 horas. Você não sabe que vai te acordar de 4 horas? De 10 horas, ora de 4 horas. Porque a Bíblia diz que Jó fazia contínua oração. Nós temos filhos, temos um privilégio, mas será quantas vezes nós já fizemos jejum com nossos filhos? Levante a primeira pessoa que é a mão, quem fez o jejum com o seu filho. Somos sinceros, somos ou não somos? É complicado, não é complicado? Mas eu digo uma coisa: a maioria de nós crentes hoje em dia talvez tenha até poder dar uma porta de emprego. Deu ou não deu? Para comprar um carro, para vender um boi, desculpa, porque isso não é pecuária, por isso que eu estou falando dessa frase. Segundo os ensinamentos, nós temos que falar para o tempo de hoje. O Eliano sabe. A linguagem contemporânea é autodidática. Amados e queridos irmãos, é isso que eu estou lhe dizendo. O irmão Tomada, eu estou lhe dizendo, porque eu disse que é para na hora dos dias maus. Dos dias maus, irmãos, o dinheiro do homem não socorre. Você sabe quem é Steve Jobs? Steve Jobs, não sei se eu falei a pronúncia certa do inglês. Ele é o mago dos iPhone, dos iPad, dos iPod da Apple. Quando ele estava morrendo, ele disse que no auge, ele disse que no auge, eu vi que a riqueza de nada se aproveita, porque o que vale mais é a felicidade e a harmonia. E ele disse: eu pensei que estava criando filhos, eu estava fazendo dos meus filhos uma máquina e uma empresa, criando eles para a faculdade, para conseguir os bens financeiros. É isso que está acontecendo com nós, irmãos. Porque aí você já orou para Deus tomar seu filho aqui e bater com o Espírito Santo? Isso é bom para nós. Morriam porque nós temos já 2 bebês. Você tem um, eu tenho um. Quantas vezes você já se propôs dentro de casa com a sua esposa para dizer: vamos orar para Deus nos dar um dom? Vamos ser sinceros, você já fez isso? Não, vamos orar para eu subir de cargo na empresa. Isso é verdade, não estou mentindo não. Aí você diz: mas irmão, o senhor está saindo da Bíblia. Não, estamos falando de financeiro. Por quê? Porque Jó jejuava por sua. Aí, mas Jó não jejuava por sua esposa. Volto a dizer, mais um dos indícios que a esposa de Jó era crente. Ele não precisava jejuar
devido às circunstâncias. Os filhos, porque a Bíblia diz que eles faziam festa. E Deus, olhando suas festas, de Jó disse que talvez eles pecassem contra o Senhor no céu. Então na vida física eles não pecavam. Então é isso que eu quero dizer. Mas agora Deus começa a testar Jó. Parece que Jó precisava deste arroxo. Parece que Jó estava errado para estar nesta prova. Quero lhe dizer uma coisa: pare com essa imagem de você estar na prova e achar que está errado. Na maioria, os que foram provados, eles eram homens retos diante de Deus. Por isso que eles venceram. Por quê? Porque Deus estava com eles. Não porque eles lutaram, mas sim porque Deus estava com eles e deu força para lutar. Deus vai dar força para você lutar. O que precisa tão somente é você confiar. É você começar agora a receber de Deus uma palavra dizendo que você é servo dele, é justo, é reto e que se desvia do mal. Mas parece que cada dia que passamos corremos mais pelas coisas financeiras, pela vida física, pelo prazer terreno. Estou dizendo que pecado para a morte, estou dizendo prazer terrenos. Não estou dizendo que você está correndo para beber, para prostituir-se, ou melhor dizer, para adulterar. E a maioria da Bíblia não fala de prostituição. A maioria das vezes, quando fala de prostituição, é porque eles iam após outros deuses. Não era prostituição física no corpo. Amado e queridos irmãos, e a Bíblia diz que agora Satanás disse: agora eu mato ele. Aí Deus disse: pele por pele. Pele por pele. Não alma e espírito e nem corpo. Pele por pele. Enfermidades. Entendeu o que eu falei das crianças? Enfermidades que às vezes vêm, amados e queridos irmãos, na maioria das crianças é algo natural no presente século. Nós estamos, por causa das comidas que são envenenadas, por causa dos latricínios que são mudados nos conservantes. Salve-se, que talvez seja por causa de alguma cobrança. Mas que cobrança? Porque você está devendo? Não, porque você está querendo fugir de Deus. E foi aí onde entra a mulher de Jó. E ela diz o quê? Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade ou a sua obediência a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e alguns dizem que ela mandou eles se importar, mas a Bíblia diz que ela disse: amaldiçoa. Permita eu abrir um parênteses aqui para dizer que essa morte seria espiritual. Partindo do pressuposto da letra, a Bíblia nos mostra da gramática que ele disse: amaldiçoa, ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e aí você diz: por quê, irmão? Ela disse isso porque a aflição era grande. Mas Jó não queria saber desta aflição. Aí você diz: por que, meu irmão? Mas Jó não amaldiçoou o dia que ele nasceu e disse que não houvesse luz naquele dia e disse que não era para ter existido. Mas se você olhar agora no capítulo 14, versos 7, 8 e 9, ele vai dizer algo muito interessante, que nós já passamos por uma campanha aqui, ainda este ano que passamos por esta campanha. No capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Conta-se da história da primeira batalha de Jó. Por quê? Porque aqui existe uma frase indecisa no verso 7. Para a árvore que se for cortada assim, aquele que crer for batizado será salvo. Ou se crer verás a glória de Deus. Sim. Isso é um pressuposto indeciso. Isso é uma frase indecisa, é uma sílaba de indecisão. Mas agora Jó começa a passar no capítulo 8 a segunda batalha dele. Ele diz: mas a árvore, e se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Aí o verso 9 diz assim: ao cheiro das águas. Aí você diz: mas não diz que a raiz envelheceu, mas no pó. Mas
ela está lá embaixo. Eu começo agora a abrir um parênteses para dizer, aquela raiz que está passando pelaquela batalha se ajoelha. Aí começa a descer na presença do Senhor. Aí começa a entender, amado e queridos irmãos, que quando você começa a orar, você começa a entender que foi o que Deus disse no capítulo 18, que foi lido nesta noite do livro de Jeremias, e disse: desce até a casa do oleiro, e desci também a casa do oleiro. Aí quando você começa a ver que existe uma raiz fracassada, aí Jó começa a ter ânimo, aí você começa a ver que Jó começa a entender. Quem sabe, amado e queridos irmãos, no meu desvaneio da parafraseação deste texto, eu diria que quem sabe alguém chegou, se fosse nos dias de hoje, o profeta chegava e disse: Jó, acabou a tua batalha, acabou a tua peleja. Você pode até dizer, mas Deus começou agora a repreender Jó, e fez, quem sabe, 37 perguntas, ou melhor dizendo, 77 ou 75 perguntas a Jó, e disse: primeiro, eu perguntarei, tu me responderás. Mas quando Deus começou a falar no meio das suas aflições, aí começa Jó e chega no capítulo de número 42, verso 1 em diante, e disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos vos será impedido, e que não dos teus projetos. O que eu quero dizer com isso, se você chora ou não chora, Deus vai fazer você passar pela prova. Se você luta ou não luta, Deus vai fazer você passar pela prova. Se você torcer a cara, vai passar. Se você não quiser, vai passar do mesmo jeito, porque enquanto Deus não moldar o seu caráter, não quiser fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, você vai ter que passar. Mas eu quero lhe dar agora uma boa palavra nesta noite, e quero lhe dizer que ainda não haja esperança nos homens, nas palavras, nas suas expectativas, todavia haverá uma esperança no Senhor, porque os que esperam no Senhor, porque os que confiam no Senhor, porque os que oram ao Senhor, vocês vão ser revestidos, vão subir com asas como águia, meus amados. Porque não foi Jó que trabalhou para conseguir, foi Deus que deu. Por isso que ele disse, e como o hino diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Inicie sua oração com a gratidão da sua batalha. Inicie. Você perdeu uma batalha, mas a guerra ainda está rodando aí pela terra. Mas eu quero lhe dizer uma boa nova nesta noite. Aquele que lhe alistou para a obra é fiel. Como foi falado do embaraço, a Bíblia diz: aquele que se alista para esta guerra, como elita, não se embaraça com as coisas dessa vida. O Paulo disse isso. Por quê? Porque sabe quem foi que o chamou. O segredo não é porque você está na cadeira, porque alguém disse levante a mão. É porque Deus nos amou de tal maneira. Porque primeiro Deus me amou, e quem sabe até hoje eu diria por mim mesmo que eu não tenho amado como de fato de direito. Mas eu quero lhe dizer mais uma boa nova para você nesta noite. Deus não lhe ama por causa da sua cara bonita ou por causa da sua roupa boa. Deus lhe ama porque Ele lhe fez. Deus lhe ama porque Ele teve um cuidado de dizer: eu te chamei, tu és meu. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Entenda isto. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, por isso que Jó disse isso. E então o escritor disse: então tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse: nu eu vim. Não vou explicar essa parte do mundo não, porque é para não sair muito fora do texto, né? Mas vocês sabem o que ele quis dizer aqui, não sabe? Cuidado para não interpretar igual Nicodemos. Segundo o historiador disse que aqui ele estava falando sobre o repouso. Ele saiu nu. Aí você diz, mas ele saiu nu do ventre da mãe. Realmente. Mas segundo historiadores, o Gabriel cuidado que ele sabe que isso aqui estava falando da terra. Ele estava falando da sua sepultura. Mas isso deixa para depois. E então agora, amados e queridos irmãos, Jó, para dizer isto, Jó não estava numa bonância, não. Jó, para dizer isto aqui, irmão, Jó não estava no ensopar de marfins, não. Jó não estava
ganhando o BBB de 1 milhão ou 2 milhões. Não. Só para falar isso aqui, é por isso que justifica o que Deus falou nas prerrogativas da vida de Jó. Diz que viste Jó, o meu servo, homem reto e justo, temente a Deus e que se desvia do. Então entenda isso. Enquanto mais justo, mais luta. Enquanto mais luta, mais vitória. Por quê? Porque permita eu agora, para encerrar, profetizar na sua vida, como disse Deus. Pegou um dos profetas e disse para Josafá: nesta batalha não pelejarás sós. Nessa peleja você não vai pelejar só. Olhe para sua irmã e diga isso, por favor, para o seu irmão. Diga: nesta batalha você não vai pelejar só. Agora diga para ele porque você não vai pelejar só. Vê se você lê Bíblia. Diga aí agora. Não ria não, diga. Eu falei de Josafá, falei dos profetas. Porque o Senhor pelejará por nós. Aí eu lhe pergunto: em que contexto era esse? Acabe com 10 tribos e Josafá. E agora, você acredita? No meio da sua batalha o Senhor pelejará por vós? Aí eu lhe pergunto: quem acredita? Agora, seja bem sincero agora. Sincero. E quem acredita que vai vencer? E o segredo da batalha todo mundo sabe que Deus é com nós. Mas o desespero do homem é saber se vai vencer ou... Jó não tinha essa perspectiva. Permita dizer que Jó fez uma introspectiva na sua vida, na sua mente, e lembrou do que ele tinha, e lembrou de quem era. Não era de Jó, era de Deus. Mas não foi Deus que tomou, ele disse que Deus tomou. Até eu diria. Porque se nós olharmos pela palavra, ele diz que os céus e a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Mas se ele um dia deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Mas lembre do capítulo 42, versos 1, acho que até o 2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Mas para Jó dizer isso, você viu que Jó disse no verso 22? Foi que Jó disse no verso 22. Parece que os irmãos estavam perdidos. Agora eu digo igual para ele, quem estava antigamente. Quem vai que não? O verso 22 do capítulo 1 de Jó. Para Jó ser restaurado, lembra o que ele disse. O escritor disse o quê? E em tudo ele não atribuiu a Deus, porque as coisas ruins não é de Deus. Nós temos o costume de dizer: Deus é amor, mas Deus é o quê? Deixa eu dizer você que não é. Agora desmantelou o negócio. Toda pregação dos pastores. A Bíblia diz que Deus é A Bíblia diz que Deus é justiça. Porque o fogo queimava e o hino disse que a sarça não. E quem era aquele fogo? Aí você diz: não, mas a Bíblia diz, eu não encontrei. Se vocês encontrarem, pode mostrar para mim. Mas eu encontro na Bíblia dizendo que Deus é amor. Irmão, então ele vai deixar eu fazer o que eu quero. Não, Deus é amor. Não confunda amor com conivência. Mas ele é justiça. Se você ora, ele está ouvindo sua oração. Se você acredita, ele sabe que você está acreditando. Mas se você espera, ele sabe que você está esperando. Pare de dizer o Salmo 70, presta-te, Senhor, e me ajudaram. Porque diga: Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Isso é uma profecia do que vem sobre nossas vidas. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para. Completa essa célebre frase, irmãos. Você esperou pelo Senhor e ele se inclinou. E a Bíblia diz que é por causa do gemido de necessidade e a opressão do pobre. O Senhor se levanta do seu. A Bíblia diz isso também. Que Deus abençoe, amados e queridos irmãos. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez agradecer a todos. Agradecer também.